no ano de 332 a.C., um jovem rei da Macedônia, com ambições que pareciam tocar os céus, olhava para uma cidade que se julgava invencível. Esta é a história de Alexandre, o Grande, e o seu cerco a Tiro. Depois de derrotar o rei persa Dario III, na Batalha de Isso, Alexandre marchou para sul, ao longo da costa do Mediterrâneo. Todas as cidades da Fenícia se renderam a ele, exceto uma, Tiro, uma ilha-fortaleza a quase 1 quilômetro da costa, com muralhas que se erguiam a mais de 45 metros de altura. Alexandre, sempre pragmático, enviou mensageiros a Tiro, pedindo para fazer um sacrifício no templo do seu deus principal, Melkarte, a quem os gregos associavam a Heracles. Para Alexandre, isso era uma forma de legitimar o seu domínio. Para os tírios, era uma afronta. Permitir a entrada de um exército estrangeiro na sua cidade sagrada era impensável. Eles recusaram educadamente, sugerindo que Alexandre fizesse o seu sacrifício num templo, na parte continental da cidade. A resposta de Alexandre foi fria e direta. Ele iria tomar a cidade, mesmo que tivesse que mover montanhas para o fazer. Assim começou um dos feitos de engenharia militar mais audaciosos da antiguidade. Alexandre não tinha uma marinha forte o suficiente para atacar a ilha diretamente. Então ele decidiu fazer o impensável: construir uma ponte, uma calçada de terra e pedra, que ligasse o continente à ilha. Os seus engenheiros e soldados começaram a demolir a cidade velha de Tiro no continente, atirando seus escombros, pedras e troncos de árvores para o mar. O trabalho era brutalmente difícil. As águas eram rasas no início, mas tornavam-se profundas rapidamente. Os tírios não ficaram a assistir de braços cruzados. Das suas muralhas, eles lançavam projéteis sobre os trabalhadores macedônios. Das suas embarcações de guerra, os triremes, eles atacavam os flancos da construção, assediando os soldados de Alexandre com flechas e pedras. O progresso da calçada era lento e custoso em vidas. Para proteger os seus homens, Alexandre ordenou a construção de 2 torres de cerco móveis, que foram colocadas na ponta da calçada. Estas torres, cobertas com peles de animais para se protegerem de flechas incendiárias, eram verdadeiras fortalezas flutuantes, equipadas com catapultas e balistas. Os tírios, mestres do mar e da estratégia, prepararam um contra-ataque engenhoso. Pegaram num grande navio de transporte de cavalos, encheram-no com materiais altamente inflamáveis, como piche e enxofre, e colocaram 2 mastros que se projetavam para a frente. Numa noite de vento favorável, eles rebocaram este navio-bomba em direção às torres de Alexandre. Ao chegarem perto, incendiaram o navio e cortaram as cordas. A embarcação em chamas colidiu com as torres, incendiando-as instantaneamente. Ao mesmo tempo, nadadores tírios atacaram a calçada, destruindo outras máquinas de cerco. O ataque foi um sucesso devastador para os macedônios. Alexandre ficou furioso, mas não se deixou abater. Ele percebeu que nunca tomaria Tiro sem controlar o mar. Então ele viajou pessoalmente para as cidades fenícias que se tinham rendido a ele, como Sidom, e até mesmo para o Chipre, reunindo uma frota formidável de mais de 200 navios. Com esta nova força naval, ele estabeleceu um bloqueio eficaz à volta de Tiro, impedindo que navios de abastecimento chegassem à cidade, e cortando a principal vantagem dos tírios. A maré da guerra estava a virar. Com o controle do mar garantido, Alexandre retomou a construção da calçada, com ainda mais vigor. A sua frota protegia os trabalhadores dos ataques tírios. Novas e mais impressionantes máquinas de cerco foram construídas, não apenas na calçada, mas também em navios ancorados. Catapultas gigantes, capazes de lançar pedras de mais de 70 quilos, começaram a martelar as muralhas dia e noite. Os tírios responderam com a sua própria artilharia, mas a pressão era implacável. Após 7 meses de cerco, as muralhas de Tiro finalmente começaram a ceder. Num ponto na zona sul da ilha, os arietes de Alexandre, montados em navios, conseguiram abrir uma brecha significativa. O assalto final estava preparado. A frota macedônia atacou os portos da cidade para criar uma diversão, enquanto as tropas de elite de Alexandre, os seus hipaspistas, liderados por ele pessoalmente, avançavam pela brecha. A luta nas ruas foi selvagem e desesperada. Os tírios lutaram de casa em casa, sabendo que o destino que os esperava era a morte ou a escravidão. O massacre foi terrível. Alexandre, enfurecido pela longa resistência e pelas perdas que sofreu, não mostrou misericórdia. Cerca de 8.000 tírios foram mortos durante o assalto final. Os que sobreviveram enfrentaram um destino sombrio. 2.000 homens em idade militar foram crucificados ao longo da costa. Um aviso brutal para qualquer outra cidade que ousasse desafiar o poder de Alexandre. Os restantes, cerca de 30.000 mulheres e crianças, foram vendidos como escravos. A cidade de Tiro, a orgulhosa rainha dos mares, estava em ruínas. A calçada construída por Alexandre,
mudou para sempre a geografia da região. Com o tempo, as correntes marítimas depositaram areia e sedimentos ao longo da estrutura, transformando a antiga ilha numa península, que é como a cidade de Tiro, no Líbano, se apresenta até hoje. O cerco a Tiro não foi apenas uma vitória militar, foi uma demonstração da vontade de ferro de Alexandre, da sua genialidade tática e da sua capacidade de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Uma história que ecoa através dos séculos. Obrigado por assistirem e até a próxima.